Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso segundo tempo de aula, né? Legal aqui, ó, já estou com alguns comentários aqui, né? O Eduardo Pereira já mandou um comentário sobre um sandeiro. O Diomedes já mandou um comentário sobre limpeza de bico. Diomedes, calma, não vai ficar careca, é complicado limpeza de bicos, né? É complicado vender a limpeza de bicos, porque o cliente geralmente não entende, né? Mas vamos dar argumentos para todos vocês, tentar auxiliá-los também no que for possível. Pessoal, vejam o que está aí na tela. Juro para vocês, não é montagem. Juro, não é montagem. Isso é realidade, né? Pode até usar essa imagem aí para mostrar para o cliente, né, que não acredita que bico tem que ser limpo, que o bico sujo afeta o funcionamento do motor, afeta a queima do combustível, que o carro fica mais gastão, fica mais poluente. É que acaba o catalisador segurando a bronca, né? Senão o carro ficaria mais poluente, mas mais gastão ele fica, né? A queima não fica legal. Olhem a ponta, a extremidade desse injetor aí na telinha de vocês. Você acha que isso é montagem? Não é, isso é realidade. E alguns estão bem mais sujos do que esse aí da tela. Tá vendo ali, ó, os 4 minúsculos orifícios? Olhem o tamanho dos orifícios. Como são? Milimétricos. São muito precisos, né? Uma precisão cirúrgica absurda, né? E são 4. Estão injetando os 4 aí ou não? Eu acredito que 2 estão injetando bem. 1, mais ou menos. E 1, muito mal. Mas o pior, o que é? É o leque da injeção. O ângulo da injeção, pessoal. Que tem que bater com o espaço disponível entre o coletor, o cabeçote e a válvula de admissão. Lembrem-se. Se o combustível bate num metal gelado ou num plástico gelado, tende a escorrer. Escorrer é estado líquido, não é mais estado gasoso. Está entrando o que no motor? Oxigênio, ar. Estado gasoso. Um gás com outro gás, mistura. Um gás com líquido, não mistura. Observaram isso? Entenderam a dificuldade que é ter a mistura de gás com gás e gás com líquido? É muito difícil misturar um gás com líquido, pessoal. Muito difícil. Por isso que o injetor tem que ser limpo. Para restituir, essa palavra que é legal, né? Ó, restituir a vazão do combustível, que é a quantidade, e o ângulo da injeção. Tá? É muito importante. Falar então sobre essa sujeira. E que sujeira essa foto, né? Ficou legal a foto para mostrar para vocês, né? A foto do injetor bem sujo, a sua extremidade aí, né? Vamos falar sobre essa sujeira então para vocês, tá? Justamente sobre essa sujeira mesmo da foto, tá? Então vamos lá, ó. Observem, né, essa foto anterior, né, da ponta do injetor. Como visivelmente se pode notar impurezas que vão causar falta de injeção, seria vazão, e falta, né, ou erro do ângulo de injeção, que é importante também. Por isso é recomendável a limpeza do injetor por ultrassom a cada 30 mil quilômetros em média. Pessoal, 30 mil não é que está no manual 30 mil. É uma quilometragem média. Mas tem carros que estão com combustível assim, né? Com a ponta do injetor ruim, devido a combustível ruim, com 15 mil quilômetros. Metade desse prazo. Muitos carros. Tá? Então, com metade desses 30 mil quilômetros, com 15 mil, já precisa ter os injetores removidos e serem limpos. Com toda certeza. Tá? Então, fique atento. Sabe quem é que diz para você certinho como que está
a limpeza desses caras aí, dos injetores, uma coisa que passa na mão de vocês, tá? Na manutenção do carro e não dão a devida atenção. Olhem bem as velas de ignição, tá? Pessoal, a vela de ignição parece uma coisa tão boba, né? Pois que opinou, todo carro ciclo-auto tem vela. Até o Fusquinha do meu tataravô tem vela. Até um Fiat 147 tem vela. Pois bem, uma coisa que eu aprendi ainda quando aluno, quando garoto, e guardo isso e aplico isso no meu dia a dia, tanto nas aulas quanto na oficina, é que a vela, ela é um pequeno ponto da câmara de combustão. Pense bem, ó, a vela está onde? Ó? Dentro da câmara de combustão, a ponta dela. Tudo que queima de bom ou de ruim, dá para ver pela ponta da vela. Então, não é só ver se a vela está, né, gasta ou não. É analisar se tem fuligem, se tem excesso de combustível não queimado, óleo. Dá para ver muitas coisas pelas velas. Tá bom? Bom, agora eu vou falar sobre anéis O-rings, né? Esse palavrão esquisito, né? São os anéis O-rings, os anéis de vedação dos injetores. Então toda vez que você tira aí a eletroválvula, né, o injetor, para uma limpeza, né, tem que ser trocado o anel O-ring, né? Também durante a remoção dos injetores, devemos sempre substituir os 8 anéis de vedação, né? São 4 cilindros, 4 injetores, cada injetor tem 2 O-rings, são 8 então, pois os superiores servem de vedação do combustível, né? Veda o injetor em relação ao tubo distribuidor, e os inferiores servem de vedação contra a falsa entrada de ar entre o injetor e o coletor de admissão. Então, não tem jeito, pessoal. Vão ser removidos injetores para limpeza, já tem que colocar no orçamento os anéis O-rings. Não tem jeito, tá? Outra coisa importante é o quê? O pré-filtro dos injetores. Então, os injetores também têm uns pré-filtros. Tem que ser trocados aí, pelo menos, tá? 40, 50 mil quilômetros, tem que se trocar os pré-filtros. Não precisa ser toda a limpeza do injetor. Não. A cada 40, 50 mil quilômetros, tá? Geralmente aí a cada 2 limpezas de injetores, tá? E aproveitem, sempre que retire os 4 injetores, descarbonizante em spray, lá ó, nos 4 orifícios dos injetores, lá no coletor. 3, 4 segundos em cada orifício. Por quê? Para ajudar a limpar onde o combustível vai pulverizar. Tá? Você geralmente não precisa nem pincelar nada. Só de jogar o descarbonizante em spray já é o suficiente normalmente. Tá? Bom, eletroinjetores também tem valores para serem abordados como tema da aula, né? Tem medidas, por aí vai, né? Por quê? Já sabemos os pinos que saem lá do módulo, né? E chegam até os injetores aí, ó, na telinha de vocês. Aliás, quando desconfiarem de algo errado, meça continuidade. Desconecta injetor por injetor, o fio que é o pulso negativo, acha ele lá no módulo, né? E mede a continuidade. Tem que dar bem próximo de 0 ohms, né? Praticamente 0 ohms. Se o seu multímetro tem o sonoro, né, o apito, tem que apitar, tá? Porque é ligação direta do chicote do módulo até o pino do injetor. E lembre-se, né? São 4, né? Então são 4 posições lá no módulo, lembra? 89, 90, 59, 60 para os 4 injetores. Sempre isso, tá? Tem que conferir essa continuidade às vezes, principalmente carro que teve colisão, carro que pegou fogo, tá? Carro muito mexido, né? Então,
Tem que tomar cuidado com isso. Tá? Valores. Como os injetores são eletroválvulas, comandadas por bobinas internas, né? Podemos medir as suas resistências, né? Cada um dos 4 injetores tem uma bobina. Com um simples multímetro, né? Em ohms, em resistência. Nesse teste, apenas verificamos a bobina interna. Valor 13 ohms de resistência. Então, cada um dos injetores, sem um plug neles, você pode ir lá medir os 2 pinos, 13, 13, 13, 13. Aproximadamente 13 ohms. Esse teste, eu estou medindo o quê? Apenas a bobina interna. Para saber se o injetor está queimado ou não. Se ele está entupido, não dá. Tem que retirar e fazer o teste na máquina de teste e limpeza de bicos. Tá? Se ele está travado, fechado, também nesse teste de resistência eu não vejo. Se ele está travado aberto, também não vejo. Esse teste é o teste apenas da bobina interna, tá? Do injetor. Belezinha? Pessoal, sujeira em eletroinjetor é um grande problema nessa linha, hein? Muito cuidado, muita atenção. A limpeza dos injetores desses motores são realmente necessárias. Passei para vocês um padrão médio de 30 mil quilômetros. Ah, mas o carro está aqui falhando com 10 mil quilômetros. Confira os injetores. O motor de 16 válvulas é mais chatinho para tirar, mas nada impossível. Os 8 válvulas, molezinha. 15, 20 minutos você tira os injetores do carro. Rapidinho. Faça o teste. Já faça a limpeza, se for o caso. Tá? Porque no nosso mercado, o mercado brasileiro, é muito comum ter o quê? Adulteração de combustível. Então, algumas resinas de borracha, alguns aditivos que vêm no combustível, vão para onde? Onde eles vão carbonizar, pessoal? Na bomba elétrica não, porque ela empurra o combustível. Trabalha fria, né? Na tubulação também não. Na ponta do injetor é onde você tem o quê? Temperatura com valorização, às vezes fica alta, às vezes fica baixa. Tem alteração na temperatura. E é onde há a abertura do injetor. Geralmente é lá que cria resina, forma uma película que vai atrapalhar o funcionamento. Ok? Bom, vamos lá falar agora sobre um outro atuador comandado pelo módulo, mas também de forma indireta. Ou seja, se a ECU comanda os injetores individualmente, diretamente, esse cara aí, o compressor do ar-condicionado, esse não. Esse é controlado de forma indireta. Indireta, tá? Ou seja, vai ser através de relé. Assim como acontece, né, com a bomba elétrica de combustível, o ar-condicionado também tem um controle indireto. Vamos lá? Ar-condicionado. Temos um controle de acionamento do compressor do ar-condicionado e das velocidades do eletroventilador efetuados pela ECU. Tá? Então é um módulo da injeção. Tem o pressostato, que é um sensor de pressão para avaliar a pressão baixa ou alta de acordo com a temperatura de funcionamento, para proteção também do compressor. Então, quando se liga lá dentro o ventilador e aperta o botão do ar-condicionado, esse sinal que aperta chega para o módulo da injeção. A ECU da injeção vai acionar o relé para chegar 12 volts na embreagem do compressor. Porque aquele acoplamento do compressor do ar é uma embreagem. É chamado de embreagem, né? Só que é via relé. Não é o módulo que manda 12 volts para a embreagem. O módulo comanda o relé. O relé fechou, é ele que segura a bronca. Ele que vai mandar tensão da bateria para a embreagem do compressor.
E também a ECU vai acionar a primeira velocidade do eletroventilador. Ligou o ar-condicionado, tem que acionar o eletroventilador. É automático isso, né? Estão vendo aí a caixinha de relés difusíveis lá do compartimento do motor do carro, né? Temos uma outra interna que é mais para iluminação, lâmpada, acendedor de cigarro. Essa aí é a parte de funcionamento mais bruto do motor, inclusive ventiladores, ar-condicionado, relé principal, está tudo aí, né? Você já viu aqui nas aulas do MEC qual que é o relé principal e por aí vai. Para falarmos sobre isso aqui, ó, sobre o acionamento desse relé do compressor. Vamos lá, né? Então o acionamento, né, é feito via ECU da injeção. Como que ele aciona a embreagem do compressor? Via relé. Então, ó, pelo pino 20 da ECU e o 5 do comando de ventilação, temos a requisição do AC, do ar-condicionado, e a ECU via relé 3, é o relé de número 3, aciona a embreagem do compressor. Então o módulo fecha o relé manda 12 volts para o compressor. Quando houver aumento ou perda de pressão, a ECU pode desativar o compressor. Aí entra, né, na função do pressostato, tá? Para proteção do sistema. Então é um sistema comandado por essa aí, pela central da injeção eletrônica, de forma indireta. Essa é a função da ECU sobre o sistema de ar-condicionado. Vamos lá a mais uma dica. Devemos estar sempre atentos, né, muito atentos, com a remoção dos injetores, para que sua parte plástica, né, o injetor todo de plástico é perigoso, costuma quebrar, né, que envolve seu conector, não se quebre no momento da remoção, principalmente nos motores de 16 válvulas. Pessoal, carro que fica muito tempo sem fazer limpeza, gruda o injetor, que para tirar dá trabalho. Muito cuidado, vá bem vagarosamente, joga um pouco de desengripante para auxiliar, né, na remoção dos injetores para não quebrar nada, ok? Perguntinha da nossa aula, né? Antes do nosso plantão de dúvidas, tem muita pergunta para o plantão hoje, legal, uma boa participação aí de todos, né? Vamos lá. Pergunta: é muito comum a troca de eletroinjetor nesse sistema, né? Tem que trocar o injetor? Não, é raro. Mas a limpeza, essa sim, essa é bem comum nesse sistema, tá bom? Muito bem, alunos do Universo do Mecânico, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas, perguntinhas selecionadas. Magno Bertoldi perguntou: professor, bico injetor sujo pode fazer o carro ficar com a marcha lenta irregular? Pode, com certeza pode, né? Se ele injetar numa angulação errada ou numa vazão errada, vai oscilar lenta, tá? E às vezes ele fica ruim em lenta e em baixa, mas em média e em alta vai bem, tá? Porque às vezes o fluxo de ar em velocidade maior acaba corrigindo essa angulação errada que o bico sujo proporciona, tá? Vale bem essa dica aí para todos, tá? Rony, lá de Timóteo, Minas Gerais. Professor, já peguei motor falhando como se fosse vela, cabo ou bobina. Na verdade, era obstrução de eletroinjetor. Após limpá-los, o motor fica redondo. É muito comum isso, tá? Principalmente em regiões em que há aí forte adulteração de combustível, tá? O bico chega a formar uma goma, mas tão grande que não injeta quase nada, tá? Então, atenção, às vezes parece ignição, mas não é, tá? Eu consigo fazer alguma coisa para testar antes de desmontar o injetor? Consegue. Se o motor está quadrado em marcha lenta, aplique levemente um descarbonizante em spray ou até mesmo um desengripante em spray, tá? Lá no corpo de borboleta. Bem leve. Você aplicou, o motor melhorou,
opa, já sabe que é falta de combustível. Tá? Analisem bem isso. Faz você ganhar tempo na hora do diagnóstico. Tá? Por quê? Você já separa se é combustível ou se é ignição. Tá? Se for ignição, se aplicou spray, o carro não muda nada. Continua com excesso de combustível, porque está com falha na ignição. Se for falha no combustível, quando você aplicou o spray, o carro melhora, porque ele compensa um pouquinho a falta do combustível. Vale a dica, tá? Diomedes Albuquerque Melo. Observo hoje que os testes nos injetores, né, nas máquinas de limpar, não são tão precisos. O certo seria a troca dos mesmos, só que o cliente chia a barbaridade. Bom, caro Diomedes, alunos do MEC, não existe, escutem bem, todos vocês, não existe a prescrição para trocar os injetores. Olha, pode até ser que eu esteja enganado, mas eu nunca vi isso em nenhum manual de montadora. Ó, a cada 100 mil quilômetros, substitua os eletroinjetores. A cada 500 mil quilômetros, substitua os injetores. A cada 1 milhão... Não. Nunca vi isso. Montadoras nacionais, lá de fora. Então, a troca dos injetores, teoricamente, é para ocorrer quando há queima ou um travamento que não tem jeito do injetor. Ou, em raros casos, tá, né, que de tanto bater a agulha, a vazão do injetor fica fora do padrão, ou ele não veda, tá? Mas isso é muito raro acontecer. Normalmente o injetor é trocado quando ele quebra, quando ele queima, tá? Quando ele trava que não tem jeito, tá? Mesmo assim, são casos bem pontuais, tá? Eletroinjetor não é uma peça para você manter na prateleira de estoque. Com certeza não, tá? Eduardo Pereira. Professor, tive um caso de um sandeiro que apagava e depois não pegava. O problema era aterramento. Tive que fazer um novo aterramento e aí o carro funcionou normal. Pergunto, para testar o aterramento, posso colocar um fio direto do negativo da bateria ou existe um outro modo? Para você reforçar o aterramento, você pode ligar, né, um fio direto do negativo para carroceria, para massa, não tem problema. Cabos negativos de aterramento, pessoal, você pode ligar mais à toa, não tem problema, tá? Como que você pode testar uma falta de aterramento? Fazendo uma simulação assim, tá? Ou uma dica simples, pessoal, é o quê? Meça a tensão durante a partida. Tensão do quê? Preste atenção. Multímetro em volts. Garra preta do multímetro lá no negativo da bateria. Garra vermelha do multímetro. Atenção na carcaça do motor. Espera aí, Escopinão. Você manda medir em volts, uma garra no negativo da bateria, a outra garra no negativo do motor. Negativo com negativo, vai dar o quê? Negativo. Não vai dar nada, 0 volts. Beleza? Dá na partida, tem que dar 0 volts. Deu na partida, deu meio volt, tem fuga de corrente. Compreenderam? Quando tem fuga, parte da carcaça não vai ficar negativo constante. Vai dar uma alteração. É como se desse um picozinho, né? Um pico positivo. Então, na partida, que é onde tem o motor de arranque, deu partida, mediu do negativo para a carcaça do motor, tem que dar 0 volt, 0,1 volt. Deu acima de meio volt, está com fuga, né? Está com mau aterramento, melhor dizendo. Ok? Belezinha? Muito bem. Caros alunos do Universo do Mecânico, fechamos por aqui. Mais uma aula técnica. Semana que vem continuaremos falando do Sandero e Logan Atuador Parte 2 e o aluno sorteado pela Valclay na aula de hoje é José Antônio Fabiano.
Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá pessoal, eu sou Rodrigo Manzini, gerente de marketing da Valclay. E a Valclay, em comemoração aos seus 25 anos e como padronização global, apresenta ao mercado de reposição automotiva sua nova embalagem. Atualmente a Valclay conta com mais de 1.100 produtos disponíveis a vocês. Caso queiram saber mais, é só entrar no site www.valclay.com.br ou no seu distribuidor mais próximo. Obrigado.